Importante que continuam as emendas impositivas e também mais transparência. O que eu lamento é que o desgoverno federal está usando nossas emendas com esse bloqueio para coibir, para disfarçar o imenso rombo que está vivendo a nação brasileira. Nós não temos até hoje o corte de despesas. Nada foi apresentado até hoje. Cadê o corte de despesas do governo federal? Pessoal Rede. Eu fico horrorizado quando vejo o deputado assumir o microfone e cobrar uma postura de corte. Cortes em quê? Sabendo que eles vão ser na saúde, na educação, no salário mínimo, no BPC. Mas para as emendas parlamentares, não. A manutenção de 50 bilhões de reais para as emendas, enquanto defendem cortes, alguns, naquilo que é fundamental para a vida do povo. A mesma coisa na PEC 5. 4 bilhões de reais estimados para grandes conglomerados religiosos, como por exemplo Edir Macedo, ter cashback na compra de jatinho. Onde é que está a política de corte? Quando se fala dos grandes conglomerados e das emendas parlamentares, não. Nós não defendemos política de austeridade, nós defendemos políticas voltadas para o povo. O pessoal é contra esse projeto. 541, não 343, do total de 384. Rejeitadas as alterações. Em votação, a redação final, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovada, a matéria vai à sanção. Presidente, o governo encaminha o voto sim, e a maioria, e esse PLP, o resultado desta votação é uma construção que fizemos, o nosso governo, Vossa Excelência, os líderes partidários, o relator da matéria, deputado Elmar Nascimento, o autor do projeto, deputado Rubem Júnior, e tudo que nós conversamos, houve uma convergência no sentido de preservar os interesses da Câmara, os interesses do governo e os interesses do país, para dar transparência, para dar celeridade, sobretudo, rastreabilidade naquilo que é fundamental da execução do orçamento. Por isso que nós encaminhamos pelo governo o voto favorável a essa Constituição que Vossa Excelência patrocinou junto com o presidente do Senado, os membros do Supremo, o governo federal através do ministro Rui Costa, e todos aqueles que contribuíram para esta grande conquista. Portanto, é nessas horas que preserva-se a harmonia entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. E todos nós estamos de parabéns por termos pacificado tanto aquilo que o Senado aprovou como aquilo que a Câmara aprovou. Portanto, foi um bom entendimento e nós encaminhamos o voto sim, senhor presidente. Senhor presidente, colegas, ainda estou aqui como estamos, sem qualquer entusiasmo maior em relação à apreciação que o Senado fez desse projeto que tenta dar, em tese, mais transparência, rastreabilidade, razoabilidade e limites às emendas parlamentares. Nós, do PSOL, temos um questionamento de fundo. Entendemos que o principal na função do Legislativo, dentro de uma república digna desse nome, não seja ter parte do orçamento da União individualizada. Isso a gente faz quando vota a importantíssima lei orçamentária anual. E as maiorias se manifestam, os serviços da dívida sempre ganham prioridade em relação às políticas públicas, enfim, temos aquela apreciação costumeira dentro de um parlamento que é predominantemente vinculado ao capital financeiro e a uma concepção econômica que reproduz desigualdade e injustiça. As emendas parlamentares chegaram, tornaram-se impositivas, mas vem ganhando progressivamente uma dimensão que
altera a própria estrutura da República, que limita o Executivo, e qualquer que seja, e que inviabiliza uma articulação mais orgânica, mais planejada, mais racional das políticas públicas tão necessárias nesse país. O que o Senado fez? Ele adequa algumas coisas de maneira positiva, que é a previsão dos órgãos de fiscalização na indicação de ajuste nos planos de trabalho das emendas PIX. Por outro lado, foi suprimido, algo que a Câmara tinha enviado, o bloqueio de emendas parlamentares frente a uma elevação de despesas. Ou seja, o projeto não melhora de forma substancial o que a Câmara fez, ao nosso juízo, limitado e insuficiente. Nós consideramos que essas alterações não ajudam e mantemos, portanto, em nome de mais transparência, mais rastreabilidade, garantia de recursos prioritários para a saúde e também para a educação, para as políticas sociais, transparência, sobretudo, autoria. Esse controle social é muito importante. O secreto foi um grande escândalo criado durante a gestão Bolsonaro para garantir que os deputados e os senadores votassem de acordo com os planos daquele governo golpista tinha para o Brasil. Era um volume gigantesco de recursos sem nenhum tipo de transparência e que ele liberava de acordo com o interesse individual e de acordo com o voto dos parlamentares. Na época, o pessoal entrou no Supremo Tribunal Federal, que aceitou a nossa denúncia, a princípio a ministra Rosa Weber, e depois todo o Supremo Tribunal Federal, e obrigou a Câmara a garantir transparência, a acabar com essa palhaçada sobre o dinheiro público. E o que aconteceu? Esses recursos foram incorporados nas chamadas emendas de comissão. Só que não houve nenhuma modificação estrutural, não se atendeu a nenhum dos pedidos de transparência que foram exigidos pelo STF. Ao contrário, quem é que faz a indicação dentro das comissões para onde vão esses recursos, esses milhões de reais? A gente sabe que são os presidentes das comissões, mas que tem uma influência direta, como bem demonstrou algumas reportagens, como a da revista Piauí, do próprio presidente da Câmara. Portanto, a gente está falando de bilhões de reais que não tem nenhum tipo de transparência. E no que esse projeto que está sendo votado no dia de hoje atende a essas reivindicações? Em absolutamente nada. Não há garantia nenhuma de divisão igualitária entre as comissões e tampouco de quem é que vai estar enviando esse alto volume de recursos. A gente está falando de 11,5 bilhões de reais, que antes da decisão do Supremo Tribunal Federal era somente 600 milhões de reais. Olhem o volume de recursos que está sendo manipulado pelo Congresso Nacional sem nenhum tipo de transparência. E agora, mais recentemente, foi criada essa nova modalidade das emendas PIX, que podem ser aplicadas sobre as emendas individuais, novamente sem nenhum tipo de transparência. E de que modo esse PLP garante transparência? Nenhuma. A única novidade é que agora o parlamentar vai ter que explicitamente dizer para qual caixa de qual prefeitura está indo. Mas depois que esse dinheiro chega no caixa da prefeitura, não há nenhuma rastreabilidade, nenhuma garantia de que vai estar sendo utilizado de acordo com o que o parlamentar, pelo menos formalmente, indicou que iria. E nem mesmo se está indo para o bolso de alguém, se não está indo para obra superfaturada, se não está sendo desviada. E aí as pessoas se perguntam, o que explica o resultado das eleições agora, de 2024? É isso que explica. Quem conseguiu manejar o maior número de recursos sem nenhum tipo de transparência, conseguiu eleger os seus prefeitos, reeleger os seus vereadores em cima de bilhões de dinheiro público que deveria estar indo para garantir direitos sociais, garantir obras de fato que são necessárias e garantir direitos. E agora ainda não querem que sejam contingenciados esses recursos. Pode gastar à vontade.